Quero ver um monte de leãozinho também aqui no chat, tá? Quero 300. Será que eu consigo 300? Consegue 500 likes hoje, João Vanderlei. Quero Confira o seu 300 potencial. likes aqui, tá? Como é? 500 likes você consegue. João 500 likes o Vanderlei. Leão ganha hoje. Será que eu tenho essa moral com o Você público? tem. Será que eu tenho essa É o moral? garoto de ouro. Estamos de volta aqui na 98.9, esse é o Liberal Mais Esporte, comigo João Vanderlei, Yuri Costa e Mataus Pau X. E a partir de agora, vamos falar da estreia do Leão na Série A. Remo. Estreou. Nossa. É a estreia em casa. Eu falei estreia, né? Sim. Porque esqueçam Vitória. Já passou. Não contou. Não conta. Não Não conta contou, o jogo é. contra o Vitória, cara. Conta? Não Uma conta. rodada anulada ali no calendário azulino. É, a torcida azulina deixa esse resultado pra lá. Foi um amistoso. Foi um amistoso do Remo contra o Vitória. Hoje é a estreia de verdade. Porque vai ser na frente do Fenômeno Azul, senhoras e senhores. Clube do Remo e Mirassol, hoje à noite, com uma baita transmissão do Grupo Liberal. Aliás, nós estaremos direto, né, Mataus? Direto. Vai ser uma super live de futebol hoje, começando às 2 horas da tarde. E a gente só vai terminar ali perto das 11. É. Depois na da rádio última... 10h50. Na Rádio É, 10h50. por causa da Voz do Brasil. Verdade, né? Porque o jogo é 8, vai até 10, ainda tem pelo menos mais 1h30 de pós-jogo. A gente vai esticar bastante aqui. Vai ser uma super live de futebol, então fica com a gente. Olha só, Remo e Mirassol, destaque a partir de agora na programação. O time azulino vem de uma derrota na Série A do Campeonato Brasileiro. Vai ter uma maratona também por aí. Mas o técnico Juan Carlos Osório vai ter novos jogadores à disposição. E o principal destaque é o volante argentino Lionel Pico, Mataus Yuri. Caiu no bid ontem à noite. O cara caiu no bid ontem lá para as 10, inclusive. 10 e O 20 clube e pouco. fez o anúncio também, oficialmente, ontem à noite. Tem até um videozinho especial. Fizeram uma preparação interessante. E aí eu já pergunto para vocês. Foi anunciado toda a pompa aí antes do jogo, vai jogar o Lionel Pico? Será que ele tem condição de entrar em campo? Ele vem nos últimos jogos, só lembrando que o Vitor Bueno também foi anunciado, tá? Eles caíram no bid juntos, o Pico e o Vitor Bueno, que tá à disposição do Osório agora. O Osório vem seguindo aquela regra de dar mais minutagens, né? Ele já estava treinando, deve ter corrido um bocado naquela viagem que o Remo fez lá pra Santarém, na partida em Belterra. Eu não sei, não dá pra responder agora se ele já tem condições de começar o jogo. Se ele começar, eu acredito que ele não vai jogar o jogo inteiro, né? Óbvio. Vai depender um pouco do Osório, se vai botar ele já desde o começo ou se vai botar ele no decorrer da partida. Mas condições físicas mínimas pra jogar, provável que tenha. Mataus, se você tem o Lionel Pico Titular. à disposição, mesmo sem a capacidade física ali no 100%, você coloca ele de titular? Titular, até porque ninguém tá 100%, né? Hoje no futebol brasileiro, quem tá treinando desde janeiro não tá 100%. Os jogadores do Remo que jogaram no final de semana não eram jogadores que estavam ali previstos para enfrentarem o Mirassol, ou seja, o Osório já estava treinando um time para o Mirassol com um tempo a mais do que seria normalmente, caso o Remo fosse com titular para cima do São Francisco e tudo mais. Então, Leonel Pico, titular, Franco Catarozzi, titular, Brian Cufré, titular, Rafael Montes, titular. O Remo ele tem que colocar esses caras para jogo, pô. Os caras vieram para a Série A, os caras vieram para jogar essa primeira divisão. Então Vamos tem que colocar os caras pra jogo. aproveitar e dar uma olhada, inclusive, na lista de relacionados que saiu ainda há pouco, pela manhã. O clube disponibilizou nas redes sociais e a gente vai mostrar para você agora. Coloca aí na tela, meu querido Onete Neto, por gentileza. A lista de relacionados do Remo, que tem o Marcelo Rangel e o Igor Vinhas como goleiros, zagueiros. Tem aqui o Marlon, o Klaus, o Kaique Almeida e o Léo Andrade. Laterais, pela direita, tem o João Lucas e o Marcelinho. Pela esquerda, tem apenas o Cufré. Ó, o Jorge não aparece por aqui, cara. Pelo menos não na lista de relacionados, o Jorge. No meio de campo, tem Lionel Pico, Zé Ricardo, Zé Wellison, que também falou que precisa de um tempo essa semana para ficar 100%, mas foi relacionado da mesma forma. Patrick de Paula, Franco Catarozzi, jogador que o Osório falou que
vai ser importante, mesmo antes de ser relacionado. Anunciou antes do Remo. Mesmo antes de ser anunciado, ele já falou da importância que o Catarose vai ter, porque é um meio-campista canhoto, né? Sim. Ele entraria ali no lugar do Patrick de Paula, que ele acabou não tirando, apesar de ter também cartão O amarelo. Osório, João, até em relação a isso, ele é muito fã dos pés, podemos dizer assim, porque ele gosta de ter na direita um canhoto, na ponta direita um canhoto, ele gosta de ter, num geral, dentro do seu meio de campo, pelo menos um cara canhoto, ele gosta de ter um zagueiro canhoto, ou seja, por quê? Porque isso é muito importante, porque a dinâmica de linha de passe, a dinâmica de diagonais faz muita diferença tu ter um cara que é forte com o pé esquerdo ao lado de um cara que é forte com o pé direito, porque tu pode tanto invertê-los e aí tu muda a dinâmica de passes, tu pode inverter os pontas, que aí tu muda a forma de atacar no terço final. Então o Osório ele sempre gosta de usar esses caras assim. Por isso, na minha visão, é que o Jaderson vinha jogando na ponta direita. Por quê? Porque ele era o único canhoto que fazia aquela função, e depois quem ele botou? O Patrick. Então, por quê? Ele não tinha o Diego Hernandes, que era canhoto, então ele preferiu usar os outros canhotos que o Remo tinha no elenco para essas duas Mas pra é essa que partida tá, contra mas o é que tá, Vitória. Matheus. Hoje ele tem o Diego Hernandes. Não, e aí o Diego vai ser titular, uma ponta direita, com certeza. A gente vai chegar lá, só complementar aqui a lista. Depois do Catarose tem Vitor Bueno, também pode ser estreia hoje. Iago Pikachu, Patrick, Diego Hernandes, Jaderson relacionado como atacante, com o Aleph Manga, Nico Ferreira, João Pedro e Rafa Monte. Eduardo Melo não aparece aqui. Ele teve um problema no jogo contra o São Francisco, né? Ali ele pisou meio que errado no gramado, continuou na partida, mas a gente ainda não tem informação se é opção técnica do Osório ou se é por algum outro motivo médico, né? Lembrando que o Remo hoje, cara, o elenco tá inchado, tá? Tem quase 40 jogadores. 38 jogadores, precisamente. É muita gente, cara. Então, é até difícil assim para dar treino, para você poder colocar ali todo mundo para jogar. Vamos tentar construir um Remo aqui contra o Mirassol hoje, senhores, com a imagem, inclusive, da última atividade azulina, que a gente está colocando aí na tela, lá no estádio Baenão. Rangel, goleiro, com certeza, né? Vocês manteriam o Marcelinho, lateral direita? Na verdade, o João Lucas, no lateral Manteria o João Lucas. João Lucas, né? Também. Na zaga, acho que o Marlon, apesar daquela loucura, né, que ele fez contra o Vitória, ele Foi o melhor zagueiro do Remo. foi o contra melhor Vitória. zagueiro do Remo naquele jogo, né? Mas aí tá a minha dúvida no Léo Andrade. O Léo Andrade me pareceu um pouquinho Sem inseguro. dúvida sobre o Léo Não Andrade? passa, o Léo Andrade não me passou segurança nenhuma ali na Eu defesa tenho do Remo. certeza sobre o Léo Andrade, ele é reserva nesse time do Remo. E olha lá. Não passa nenhuma segurança. Já hoje? Parecia Hoje? até que tava meio desligado na partida. É porque ele... O Kaique tem bem mais futebol apresentado com a camisa do Remo do que o Léo Andrade. eu não sei se é porque ele tá há muito tempo fora Não, do pode futebol ser. brasileiro e o ritmo por aqui do jogo é diferente, mas, cara, contra o Vitória... Pode ser também questão física, não tá? foi só Eu tô contra o tentando dar um Vitória. desconto aqui pro Léo Não, por Andrade. isso que eu falo hoje. Mas ele é o Léo reserva, Andrade né? foi atropelado, cara, no jogo contra o Vitória. Foi um negócio assim Foi impressionante. feio de assistir, inclusive. Foi impressionante. Marlon Mas e aí, Kaique Almeida. mas aí quem entra? Klaus ou Kaique Almeida? Na verdade, Lembrando que o Kaique é canhoto, né? lembrando que o Kaique é quem é o titular. Na verdade, ele não sai, né, nesse time do Remo, né? Nem quem entra. Que pra mim, o Kaique... Vai montar um 11 do Remo hoje, pra mim tem Marcelo Rangel e Kaique na zaga. E o outro, no momento, é o Marlon. Pô, apesar dos momentos de mocó que ele proporcionou contra o Vitória... Ele pode soltar a música dos Trapalhões. Ele ainda é, pra mim, o melhor zagueiro em termos de experiência de Série A que o Remo tem. Essa expressão Hoje a foi zaga do Remo, pra maravilhosa mim, aqui. é Marlon e Kaique. E aí ele não vai inventar hoje então, tá? Na lateral esquerda, na opinião de vocês. Espero que não. Vai o Cufré. Espero que não, porque Não tem nem motivo pra ele fazer isso, né? lembrando que o Sábio tá lá Do Osório eu espero muita coisa, cara. Não precisa ter Só motivo. se ele tiver essa... Não, o que a gente tem de informação é que ele tá preparando o Cufré pra ser titular do time do Remo. E aí, hoje, é a grande chance, né? Então a gente fecha assim a zaga, né? Com o Marlon Klaus e o Cufré na lateral Não, esquerda. Marlon Kaique. Marlon Kaique? Marlon Kaique. É verdade, Marlon Kaique João na Lucas, zaga Marlon e o Kaique Cufré e na o lateral Cufré. esquerda. Meio de campo, aqui a gente tem de opções: o Pico, Zé Ricardo, Zé Wellison, Patrick de Paula, Catarose, Vitor Bueno. E aí eu faço uma pergunta pra vocês, pra gente começar a debater o meio de campo. O Pikachu, ele aparece aí como um 10 ou ele aparece na frente? Porque agora 10. tem o Vitor Bueno aqui, cara.
Ele é 10. O Vitor Bueno ele joga tanto de 10 quanto de 8, quanto de extrema, né? Quando é um cara aberto, mas que não é necessariamente um ponta muito avançado. Mas pelo que o Osório estava usando o Pikachu, ele é o camisa 10 ou um meia central, como ele usou muito mais. Teve gente que confundiu achando que ele estava jogando de volante, mas não era. Ele estava jogando de meia central, que é uma função, apesar do espaço ser parecido, a função é bem diferente. E na ponta o Pikachu para mim no momento não entra. Por quê? A melhor ponta do Pikachu sempre foi a ponta direita. E o Remo ele tem um Diego Hernandes. Então não dá para tirar o Diego Hernandes do time. Tem um Pikachu que tem um talento, ele tem que jogar mais ofensivamente. Então não dá para colocar um Pikachu de lateral, porque ele não joga de lateral há uns 5, 6 anos. E até fez alguns jogos pelo Fortaleza, mas não era o foco dele. Tanto que o lateral ídolo do Fortaleza foi o Tinga, esse tempo todo em que o Pikachu esteve lá. Então a melhor posição pro Pikachu para mim no momento é jogar como esse segundo atacante, ou como o Osório gosta de um 4-1-4-1, aí ele teria que ficar com essa função de meia central. Digo para vocês que hoje, para mim, tá? Hoje, nesse momento, a melhor opção no meio de campo do Remo é Pikachu ali jogando de 10. Isso enquanto o Vitor Bueno ainda não tá na ponta dos cascos, porque ele tem potencial ainda para ser um cara líder desse meio de campo no quesito de armação. E atrás do Pikachu, Zé Ricardo e Lionel Pico. Perfeito. Porque o que faltou no jogo contra o Vitória, cara, foi justamente essa recuperação de bola que foi muito importante nos jogos contra o Águia Bragantino aqui no Campeonato Paraense. Porque a bola chegava, o Remo conseguia armar o jogo no ataque porque recuperava a bola também no campo de ataque. E a gente sabe que na Série A o nível dos times é bem diferente do Parazão, né? Então, contra o Mirassol, que também tem muita força, acredito que o Remo, com esses dois ali na contenção de volantes, vão conseguir dar uma... Vão conseguir competir bem. E é o que o Remo precisa fazer, né? Competir, não pode deixar aquele buraco no meio de campo, não pode deixar os zagueiros passando necessidade, passando dificuldade, como aconteceu com o Vitória, cara. Porque ali podia ser a dupla de zaga Sérgio Ramos e, sei lá, Pepe, do Real Madrid. Se ficar indo, meu amigo, 3 contra 2 o tempo inteiro, não vai dar, não vai rolar. E aí, vocês fecham também esse meio de campo? Foi exatamente o que eu pensei na hora da formação. Pico e Zé Ricardo ali mais na volância e o Pikachu ali fazendo a armação do time. Pra mim, é o que faltava. Sabe, a criação saindo dos pés do Pikachu e você tem ali 2 volantes que são importantes e dá pra confiar neles no quesito de recuperação de bola, marcação, defesa e tudo mais. A proteção da zaga, no caso. Olha só, o Zé Ricardo ainda dá uma potencializada também na questão do passe, né? Aquela pifada. Depende da comparação. Em relação ao Zé Wellison, acho que não. Não, não tô comparando com o Zé Wellison. Tô falando do Zé Ricardo. Não, então, tu falou da questão do passe. Se ele for titular ali também ao lado do Pico, que também tem uma qualidade de passe boa, é o que o Abner fala aqui em outras oportunidades. Ele até falou a mesma coisa sobre o Pikachu. O Pikachu não é rapaz. A gente também não viu até agora o Zé Ricardo errando passe besta, sabe? E se você não erra passe besta, já representa muita coisa. Não, então em relação à montagem do meio de campo, se for fazer um meio de campo equilibrado, acho que é por aí mesmo, com o Pico, o Zé Ricardo e o Pikachu, ou alguém mais ofensivo, mas no momento eu acho que seria um Pikachu. Mas como tem o Franco Catarose, a gente imagina que o Osório vai querer colocar esse canhoto por dentro. Então eu imagino que ele vai dar uma oportunidade para o Franco Catarose no time titular. Titular hoje? Mas junto com o Zé Ricardo? E essa é a dúvida. Por exemplo, eu não vejo motivos para tu tirar o Zé Ricardo do time. Não vejo motivos para isso. Pra mim hoje é o melhor meio-campista do Remo, tá? Tu tendo um Leonel Pico... O melhor jogador pra mim. E tu pode dar uma oportunidade pro Leonel Pico, que vem como um cara muito forte no jogo aéreo, um cara muito forte na destruição, na interceptação, mas ele é um cara também que atua verticalmente. Ele pode pisar na área, ele fazia isso lá no Platense. E o que talvez possa passar na cabeça do Osório? Se tu tiver Zé Ricardo e Leonel Pico, talvez o time perca um pouco de ofensividade. Porque tu tem mais opções ofensivas no meio de campo. Tu tem o próprio Zé Wellison, mas ele tem a questão que tu lembraste muito bem, João, que é a parte do ritmo de jogo. Então, pra mim, tu montaria um elenco
Para esse jogo, com o Zé Ricardo, porque não tem motivo para tirar o Zé Ricardo, com o Leonel Pico, porque, pô, fez todo esse esforço pro Leonel Pico, para mim tem que colocar o cara para jogo, e o Leonel Pico já tá aí, uma semana e meia, 2 semanas, aqui já treinando. Então... Ele foi apresentar, ele já tá em Belém, isso pelo menos desde o jogo contra o Águia, Sim, quando ele foi sim. apresentado lá na Supercopa. E contra o Bragantino. Isso, Parazão. contra o Bragantino. Bragantino Parazão. Então já e tem aí, pelo menos 2 semanas. E aí a outra opção, pelo que foi dito pelo Osório, faria sentido. Ricardo e Leonel Pico e mais um. Eu duvido do Zé Wellison. Até porque ele mesmo disse que ainda não tem condição. Ele mesmo pediu já, praticamente pediu, né, pra um tempinho a mais aí. Vamos ouvir o Zé Ricardo, meio-campista azulino, volante. Ele falou sobre esse jogo contra o Mirassol em entrevista coletiva. Vamos ouvir o que ele comentou. Claro que a equipe do Mirassol é muito boa, né? A gente sabe da dificuldade que a gente vai enfrentar amanhã. Mas eu acho que a gente tem que pensar na gente, fazer o nosso jogo. A gente está dentro de casa, aproveitar o apoio da torcida. Então a gente tem tudo para buscar essa vitória. O professor tá procurando fazer o melhor, né, pelo Remo. A gente sabe a dificuldade que é jogar em 2 dias. Acho que eu nunca vi isso, né? Mas, então é deixar com o professor, né? Essa dificuldade é mais para o professor, mas acho que ele vai saber controlar bem. Então tá aí, meus amigos, esse foi o Zé Ricardo, né, falando sobre esse Mirassol, e a gente aproveita e traz informações sobre a equipe paulista também, porque o Mirassol vai entrar em campo 52 horas depois de enfrentar, pelo menos por um tempo, né, o Novo Horizontino pelo Campeonato Paulista. O técnico Rafael Guanais já adiantou que vai fazer mudanças na escalação por conta desse desgaste. 3 jogadores serão poupados do duelo pelo Paulistão e vão ser titulares contra o Remo. O zagueiro João Vitor, o meia Eduardo, que é aquele Eduardo que jogou no Botafogo, tá? Quando No o Botafogo, Cruzeiro, né? Passou rapidinho. Teve aquela arrancada no Campeonato Brasileiro de 24. E o atacante Alisson, que é aquele que jogava no Goiás. Foi destaque na Série B e agora está no Mirassol. Fora isso, o treinador deve fazer mudanças pontuais baseadas nos dados sobre a condição física dos jogadores. Pro Remo foi uma boa, né, ter esse desgaste aí do Mirassol. Sim, e até em questão das 52 horas, né, porque o manual de competições que mudou agora o nome do RGC da CBF, ele prevê a questão das 66 horas, né, que o jogador não pode entrar antes de 66 horas em relação ao término de um jogo e o começo de outro, mas lá também prevê a questão da tal força maior, né? Porque se tiver alguma questão e tudo mais que atrapalhe, que foi o que aconteceu, vou até pegar aqui, ó, em casos excepcionais, de forma individual e não coletiva, a DCO, em conjunto com a Comissão Médica e de Combate à Dopagem, poderá autorizar a atuação do atleta sem observação mínima do intervalo, sem observância do intervalo mínimo aludido. Para tanto, será obrigatória a apresentação de autorização do médico do clube atestando a aptidão do atleta para disputar a partida. Que, querendo ou não, foi o que aconteceu com o Mirassol, né? Foi um caso excepcional. Era para o jogo terminar no domingo, não terminou, só terminou na segunda-feira, mas aí vai ter que ter essa autorização médica para os atletas do Mirassol que forem utilizados, né, que enfrentaram o Novo Horizontino e forem utilizados contra o clube do Remo. Lembrando que alguns foram utilizados e vão enfrentar o Remo, outros foram poupados e outros estavam indisponíveis, né? Existe a possibilidade, eu não consegui ter essa confirmação, do Reinaldo voltar contra o Remo. Ele estava lesionado contra o Novo Horizontino, não enfrentou o Novo Horizontino. Na prévia aqui do Mirassol ele não aparece. E há a expectativa dos atletas que o Mirassol poupou, né? Que foram esses citados pelo João Vanderlei aí, o Alisson, o João Vitor e mais um que me fugiu agora. O provável Mirassol para hoje deve ter o Walter no gol, Igor Formiga na lateral direita, João Vitor com o William Machado na zaga e o Igor Cariús na lateral esquerda. Meio de campo pode ter Yuri Lara, Lucas Mugni, olha o Lucas Mugni, cara, e o Eduardo. E na frente, Alisson, Negueba, os 2 pontas, e o Renato Marques de centroavante hoje. Renato Marques é promessa do América Mineiro, foi muito bem na Série B de 2024. E em relação ao time que enfrentou o Vasco, que a gente imagina que é o time titular do Mirassol, tá sem o Reinaldo,
O William Machado tá na prévia, João Vanderlei? O William Machado aparece aqui na prévia. Quem tá então, fora, Reinaldo, Daniel Borges, André Luiz e Edson Carioca. E Quanto ao Aldo Filho? seria basicamente o time Ou que Zé Aldo, enfrentou... como conhecemos. É verdade, porque Zé Aldo mudou de nome, né? É. O Zé Aldo, que jogou no Paysandu, tá no Mirassol, ele foi titular contra o Vasco, cara. Não, foi reserva. Não? Ah, não, verdade, ele entrou ao decorrer do jogo. Ele contra o Vasco. começa, Mas ele jogou. ele jogou. começa o ano com o Horizonte. Mirassol como titular. Fez até um bom segundo tempo, o Zé Aldo pelo Mirassol. o titular- Agora é Aldo Filho, por uma homenagem ao pai. O titular do Mirassol é o Yuri Lara, como esse primeiro volante, né? Mas no último jogo contra o Vasco foi o Neto Moura. E o Alisson jogando meio por dentro ali, trocando de posição com o Eduardo e tudo mais. E se for com Eduardo e Lucas Mugni, é um Mirassol muito ofensivo. Extremamente ofensivo, porque o Eduardo não tem essa pegada na marcação, o Lucas Mugni não tem essa pegada na marcação, como a gente imagina o Yuri Lara e o próprio Porque na Neto Moura. teoria tem apenas um de contenção ali, que é o Yuri Lara, né? Sim, sim. Mas eu não duvidaria se ele viesse também com o Neto Moura nesse meio de campo. Lembrando que o Mirassol, pelo menos até o momento, não divulgou os relacionados. Eu acabei de olhar aqui, não tem nada ainda. Mirassol que foi um voo fretado para Belém, tá? Eles fizeram esse investimento. Um Acho que voo a maioria azarado. dos times vão fazer. Voo fretado para Belém do Pará, para evitar aquelas escalas, aquela espera em aeroporto. Olha só, falta a gente falar do ataque do Remo, né? Eu acabei pulando pro Mirassol. Sim. Mas e o ataque do Remo, meus amigos? Qual o ataque perfeito hoje para vocês? Perfeito é difícil. Diego perfeito Hernandes, com o que tem. O melhor que o Remo tem hoje no elenco pro ataque, pra mim já começa pelo Diego Hernandes, tá? Diego Que é a Hernandes, única certeza, né? Rafa Monte e na outra ponta. Pô, Aí Aleph fica Manga, duro, né? pô. Não Pra sei mim não. o ataque do Remo é esse, tá? Mas aí eu não sei se... Tem quem eu usaria não o sei Vitor se Bueno na equilibra. Eu não sei se equilibra. Não, o Vitor Bueno não é atacante. Mas É ele pode jogar de meio-campista. ponta, na verdade. Na verdade, eu tenho medo de acontecer com ele o que aconteceu com o Diego Hernandes no meio passado. Porque ele veio, o Diego Hernandes, pra quem não lembra, ele vem... ele é apresentado como meio atacante. E eu sempre estranhei muito isso. Não, Que mas é aí, algo mas aí era mais parecido com o opção, Vitor Bueno. mais opção do técnico colocar ele pra jogar de meia, porque ele acaba rendendo muito mais de ponta, descendo da direita pro meio, né? Ou pra chutar ou pra passar. Pra mim, o ataque ofensivo, bem ofensivo do Remo, eu acho bem interessante o setor de criação. Hernandes pela direita, Aleph Manga na esquerda e o Rafa Monte pra dar aquela profundidade de velocidade lá na frente, um pouquinho de dinamismo também pro Remo. O Rafael Monte, pra quem... Mas aí eu hesitei até um pouco aqui, porque eu não sei se fica equilibrado, sabe? Sim, em questão sim. de marcação. O Diego não é de marcar. Ano passado o Remo já tinha esse problema em relação ao Diego, tanto que no finalzinho da Série B o Marcelinho segura um pouquinho mais. O Aleph Manga também não tem um poder tão forte assim de marcação. Rafael Monte até fez bastante isso lá no Vinho Tinto. E ele é um atacante de característica diferente, por exemplo, da do Carlinhos, né? O Carlinhos era um cara muito mais para fazer pivô. João Pedro também, né? Um cara muito mais para a bola chegar ali, o João Pedro no pé. O Rafael Monte é um cara para atacar o espaço, né? Então ele seria muito mais importante num jogo em que o Remo quiser apostar nas transições, porque ficar gerando pivô e tudo mais não é muito com o Rafael Monte. Jogo na área e tudo mais não era o forte dele. Não que ele não possa fazer gol de cabeça, pisando na área e tudo mais, mas não era o principal ponto positivo dele. Para fazer isso, seria muito mais um Carlinhos ou até mesmo um Eduardo Melo. Mas, dentre os relacionados do clube do Remo, se a gente for pegar os atacantes do Remo contra o Vitória, o Aleph Manga foi quem teve a melhor oportunidade, acabou desperdiçando, mas dá pra gente pegar por um lado, que foi quem apareceu, quem conseguiu uma jogada, e por outro lado, foi quem desperdiçou a jogada, mas também apostaria, quem sabe, no Aleph Manga na ponta. O Vitor Bueno, lá no Japão, no Yokohama Marinos, ele chegou a jogar na ponta, mas ele estava jogando muito mais como o camisa 10. Se a gente for pegar aqui dos últimos... fazer uma conta arredondada aqui, os últimos 40 jogos do Vitor Bueno, ele jogou mais como... como é que eu posso traduzir? Como meia central pela direita, meia central pela esquerda e meia atacante, ou seja, um cara mais avançado. Então ele pode fazer, inclusive, essa função
que, por exemplo, o Pikachu fez nos últimos jogos, de atuar ali como meia central. De fato, como um ponta, ele poderia jogar, já jogou na carreira, mas principalmente aqui no futebol brasileiro, né? No Atlético Paranaense ele jogava muito mais como um ponta. Então não seria impossível, não seria invenção do Osório usar o Vitor Bueno como ponta. Existe até uma definição que os caras gostam de usar, os caras do extremo e do ponta. No extremo é como se fosse um meia que joga aberto, o ponta é um atacante que joga aberto. Mas normalmente eles disputam a mesma posição. Mas teria essa diferença, né, em relação ao uso do Vitor Bueno. Se ele jogar na ponta, não é invenção do Osório. Ele já fez isso. Mas no Japão, na última temporada, ele jogou muito mais como meia, tanto meia central ou meia atacante. Mas Eu aí o acho até ataque, bem plausível ele na ponta. o ataque vocês fecham como, então? Cara, dentre os relacionados do clube do Remo, Diego Hernandes, não vejo motivos para tirar o Aleph Manga também. Assim como o Zé Ricardo, se o Zé Ricardo for titular por um motivo, acredito que o Aleph Manga seria titular também pelo mesmo motivo, porque dentro do que ele apresentou, ele seria útil. E lá na frente, pelo que o João Pedro não apresentou, poderia dar uma oportunidade pro Rafael Monte. Eu não sei se o Osório vê o Manga como centroavante, que aí tu poderia botar o Nico na ponta, na ponta esquerda, e aí tu ganharia essa marcação que o Remo ele pode perder caso use Manga, Diego e Rafael Monte. E aí, Yuri, como é que você fecha o ataque do Remo? Eu fecho com o Diego Hernandes, Rafael Monte na centroavância e no outro lado eu uso o Aleph Manga, pelo que ele vem apresentado nos últimos jogos, tem feito partidas consistentes, eu gosto do jogo dele, como diz o Matheus aí, não tem medo de jogar, parte pra cima, não tem medo de tentar driblar, tentar jogadas individuais, tentar chutar de fora da área, ele é um cara que ele gosta desse tipo de jogo e ele chama. Vou com o Aleph Manga na outra ponta. E esse é o time do Remo. O rendimento do Remo pra vocês pode ser melhor do que foi contra o Vitória? O Remo pode fazer mais do que um primeiro tempo hoje? Se for pior... Amigo, tem que Não, ser melhor. eu digo porque, Não é possível que porque a seja. desculpa na semana passada, o argumento na semana passada era ainda tinha gente pra estrear. Sim, sim. E hoje os que faltam pra estrear estão todos relacionados. Cara, tem tudo pra sim, né? Mas Claro que o Mirassol é um adversário tecnicamente melhor do que o Vitória. Por isso que eu tô falando. Sim. O rendimento, será que tem como ser melhor hoje? Será que o Remo tem como fazer mais do que um primeiro tempo? Porque o primeiro tempo contra o Vitória foi bom. Vamos levar em consideração os fatores como chamou a cavalaria, né? Todas as grandes contratações estão relacionadas. A partida jogando em casa, né? Vai ser, eu não tenho dúvida de que a torcida vai fazer uma verdadeira festa nesse retorno do Remo à Série A no Mangueirão. Tem a questão gramado, que muito tem se falado, inclusive a gente ainda vai falar sobre o gramado hoje, mas não é possível que o gramado do Mangueirão esteja igual ao do Barradão, né? Vamos ver o gramado do Mangueirão. Temos imagens. Levando esses fatores em consideração, para mim não é possível que o Remo vai fazer uma partida inferior. Essas imagens são de ontem à tarde, tá? De ontem à tarde, ali por volta das 3 horas. E olha só como que tava o céu. E essa chuva caiu toda, tá? Durante a tarde ontem. Foi um temporal, irmão. Passa para a próxima foto. Pode ir passando as fotos aí, meu querido Donete Neto, por gentileza, pra gente ver como é que tá o gramado do Mangueirão. Foi feita uma força-tarefa da equipe do Mesquita, que é um engenheiro agrônomo que cuida desse gramado, que foi severamente afetado, né? Por conta dos shows que aconteceram nas últimas semanas. Aliás, desde o final do ano passado, né?